Vamos receber o pastor Eduardo aplaudindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, amém? Eu quero convidar nossas crianças, para o seu tempo especial. Cadê as crianças? Podem acompanhar ali as professoras. Que elas tenham a noite mais incrível aí da vida delas nesse estudo que elas terão ali, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler um texto está lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 1. Se você puder, já abra a palavra comigo. Vamos ler alguns versículos e depois vamos conversar sobre a palavra. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Feche seus olhos onde você está, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, Pai, pedindo, Deus, que o teu maná diário, Deus, aquela porção que cada um de nós, aqui ou aqueles que nos acompanham em casa, vieram buscar, possam receber a plenitude da tua palavra. Que embora a palavra seja a mesma ministrada a todos, que cada um receba a porção individual que precisa nessa noite, Pai. Abençoa a vida de cada um, daqueles que ficaram em suas casas, que o Teu Espírito Santo e Teus anjos possam alcançar, Senhor Deus, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, Pai, não apenas aqui no presente, mas quando essa mensagem for ouvida, Pai. Que a Tua obra continue até que o Senhor venha. Essa é a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, o nosso pastor está nas suas merecidas férias, então estamos aqui porque o pastor Edinho tirou merecidamente alguns dias para descansar com sua família. Em breve ele estará de volta para cuidar da igreja que ele ama tanto, mas enquanto isso estamos aqui para compartilhar a palavra. E o tema da mensagem de hoje que eu quero compartilhar, estou aproveitando, na verdade, uma grande comoção, aí, algo que viralizou nas redes sociais aí, nas últimas semanas, últimos dias, né? O tema da minha mensagem é um evangelho de fariseus, ponto de interrogação. Quero falar um pouco a respeito disso nessa noite, usando o texto de Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 7. Vou pedir paciência também para vocês, a minha voz não está lá essas coisas. A gente veio de uma maratona ali de 9 conferências de carnaval no feriado. Depois, semana passada, 4 dias de uma conferência de cultura e cristianismo numa faculdade dos irmãos menonitas. Então a minha voz ela não está no 100%. Então eu preciso poupar ela para eu terminar com voz a mensagem. Bom, todo mundo conhece o tema, conhece a mensagem, ouviu falar sobre isso, né? Uma música que viralizou aí num reality show gospel, enfim. E tudo aquilo que viraliza nas redes sociais causa sempre a mesma coisa. Pessoas que vão ser contra aquilo que viraliza e pessoas que vão ficar a favor daquilo que viraliza, né? A música de uma cantora paraense que eu não conhecia, chamada Aimee Rocha, e a partir daí ela ficou conhecida no Brasil inteiro por causa dessa canção. Eu não vou analisar a letra da música aqui, porque eu acredito que esse não é o espaço. Eu dou a dica para o Direction aí, para o pessoal. Se quiser, num GP aí, a gente reúne lá para conversar sobre a letra em si.
mas aqui eu quero me ater ao título da música para a gente analisar se existe de fato um evangelho de fariseus. E para isso, a gente precisa analisar duas coisas que o título traz. São duas palavras e eu quero avaliar com vocês primeiro o que é evangelho e depois o que é fariseus, para que a gente então possa entender se a gente vive um evangelho de fariseus e, mais importante do que tudo isso, o que fazer para viver um evangelho genuíno e prático no nosso dia a dia. Então essa é a nossa jornada e eu quero rapidamente, como introdução, entender com vocês essas duas palavras. A primeira delas é o que é o evangelho. Parece tão simples responder essa pergunta, mas em alguns desses encontros de carnaval, retiros e acampamentos que eu participei aqui, lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei assustado com quanto os jovens e adolescentes já não sabem mais responder coisas simples relacionadas à Bíblia. Perguntas básicas sobre coisas elementares e já não se sabe mais responder essas perguntas. Então, quando a gente ouve falar do Evangelho, a primeira coisa que vem à nossa mente é que são os 4 livros do Novo Testamento que falam a respeito do ministério e da vida de Jesus. Dividido em 2 partes, o primeiro deles, evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, e o Evangelho de João, que é um evangelho sobrenatural, que tem coisas que não tem em nenhum dos outros. Sinóticos porque são parecidos. Tudo que tem nesses 3 evangelhos são parecidos, os eventos, os milagres, com algumas diferenças e alguns detalhes que cada um dos evangelistas percebeu. Agora o evangelho de João não, ele fala de coisas que nenhum dos outros conseguiram pegar. E só para entender por que o evangelho de João é tão diferente dos outros 3, já daria uma outra mensagem para conversar sobre a intimidade que João tinha com Deus, para poder ter uma revelação especial, diferente de todos os outros. Mas esses não foram os únicos evangelhos que passaram pela história da igreja. Se você for analisar os evangelhos apócrifos, você vai encontrar o evangelho de Filipe, o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro, o evangelho de Tiago, o evangelho de Nicodemos, o evangelho sobre a infância de Jesus e muitos outros textos que circularam pelo início da história da igreja, mas que depois foram descartados e com razão, porque traziam coisas bastante complicadas de se entender, como o que aconteceu na infância de Jesus, o que Jesus fazia quando estava brincando com outras crianças. Alguns evangelhos apócrifos desses apontam para uma vida de Jesus muito diferente daquela que os evangelhos oficiais trazem. Então, como conhecimento é interessante, mas não como razão da nossa fé. Mas se a gente olhar, aprofundar um pouquinho essa análise, o Evangelho, além de uma coleção de livros, ela é também uma mensagem. E eu não conheço ninguém como o apóstolo Paulo, que resumiu também o que é o Evangelho, quanto aquilo que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 2. Diz assim o apóstolo Paulo: por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo está explicando para os cristãos na cidade de Corinto, ele tem uma habilidade de resumir incrível que eu simplesmente não tenho, mas o Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus para a humanidade, porque o texto que a gente leu ali, 1 Coríntios capítulo 15, Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso é uma informação fundamental. Jesus veio até a terra e morreu não pelos pecados dele, não por aquilo que ele fez, mas ele morreu por aquilo que eu e você fizemos. Ele morreu no nosso lugar. O sacrifício perfeito. De uma vez por todas, a questão do pecado foi resolvida para a humanidade. Segundo ponto, Cristo foi sepultado, ou seja, ele sofreu na carne, sofreu no próprio corpo aquilo que o efeito do pecado nas nossas vidas. E por fim, o sacrifício, o trabalho, o ministério dele foi aprovado por Deus, porque ele ressuscitou ao 3º dia. Então é por causa do Evangelho, dessa palavra, que eu e você fomos salvos.
Aleluia por isso, glória a Deus. Porque se estamos aqui hoje, é porque Ele cumpriu o trabalho dele. E hoje nós temos essa capacidade de sermos salvos por Deus, por meio do sangue de Jesus na cruz. Isso é o Evangelho. Agora a segunda palavra do título da canção, fariseus. E aqui eu preciso tomar cuidado. Dou aula dessa matéria na faculdade, e aí corro o risco de gastar mais tempo que o necessário sobre esse ponto. Rapidamente, os fariseus são um grupo que aparece na história de Israel, naqueles 400 anos do período interbíblico, do final do Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, até o começo dos eventos do Novo Testamento. Então, embora a gente ouça falar, né, que o período interbíblico, esses 400 anos entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, é o silêncio de Deus, muita coisa aconteceu nesses 400 anos. Inclusive, o surgimento desse grupo, que surge como uma resistência aos governos dos gregos. Alexandre o Grande havia dominado quase o mundo todo conhecido. Ele morre, divide os territórios que ele conquistou entre os seus generais, e a região da Judéia, onde estavam os judeus, é dominada por Ptolomeu. Vai ser uma dinastia chamada Ptolomaica. E o grande problema dessa dinastia é que ela começa a impor para os judeus o estilo de vida dos gregos. Um outro estilo de vida, o estilo de vida do paganismo, com todos os deuses que vêm junto com os gregos. E esse grupo dos fariseus se levanta contra todas essas mudanças na tradição dos judeus. Para isso, eles mergulham no estudo da Torá e de outros textos para poder entender mais a respeito daquilo. E na medida que eles vão mergulhando nas Escrituras, eles vão ganhando um reconhecimento, ficando famosos entre o povo. E essa fama, todo esse conhecimento, começam a colocá-los numa situação diferente dos demais. Eles começam a impor a visão que eles têm da Torá e das outras coisas para as pessoas simples. Gradativamente, aquilo que era simples começa a ficar complicado. Começa a ter uma série de regras, uma série de detalhes que vão afastando as pessoas desse evangelho. Apenas eles podiam alcançar aquele nível de santidade, de espiritualidade, enquanto o resto das pessoas, o resto do povo, não tinha acesso àquele mesmo nível. Havia um número de passos para você dar no sábado, havia muita rigidez com relação ao dia do descanso sabático. Chegava-se ao ponto de, por exemplo, se você tivesse um problema na garganta, você podia engolir vinagre, mas não fazer gargarejo com vinagre, porque fazer o gargarejo era tido como um trabalho e você não podia fazer o trabalho no sábado. Então, uma série de regras que não aproximavam as pessoas de Deus, apenas criou um sistema religioso que foi afastando as pessoas gradativamente do Senhor. E foi nesse contexto que Jesus encontra esse grupo e vai tecer profundas críticas ao estilo de vida que eles tinham. Porque para eles a fé, a salvação e todas essas questões era algo muito exclusivo, só para eles. E Jesus vem no ministério que é inclusivo, porque Jesus estava com todo mundo que o resto da sociedade rejeitava. Tinha prostitutas, Jesus estava lá conversando com elas. Tinha samaritanos que os judeus não se davam, Jesus estava lá. Tinha leprosos que eram colocados de lado da sociedade, Jesus estava lá com eles. Então, todos aqueles que eram rejeitados pela sociedade, era com esses que Jesus estava. Então, esse embate aconteceu, foi inevitável que acontecesse essa questão. Então, se existia um evangelho de fariseus, ele vai transformar a mensagem simples do evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, em outra coisa diferente disso. Onde detalhes vão valer mais, vão ser mais importantes do que o centro do evangelho. Esse é o centro do evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Qualquer outra coisa que tomar o lugar dessa verdade fundamental vai nos afastar do centro do evangelho. Eu acredito que a gente não pode generalizar, né? Mas que existe uma parte da igreja que tem feito isso, colocado outras coisas como mais importantes do que Cristo no centro do evangelho. Isso existe. Mas eu entendo que ainda deve ser uma minoria dentro da igreja brasileira. Glória a Deus por isso, que a maior parte das igrejas tem pregado o evangelho genuíno
para que as nossas vidas possam caminhar de acordo com aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Mas a pergunta que realmente importa é se eu estou vivendo pessoalmente, que evangelho que eu estou vivendo. Eu nunca gosto de olhar ou apontar o dedo para os outros, eu gosto de apontar esse dedo e analisar e refletir sobre a minha vida. Como eu estou vivendo esse evangelho? Como eu estou vivendo essa verdade de que Cristo morreu pelos meus pecados, Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E por isso que eu trouxe o capítulo 2 de Filipenses, porque ele me ajuda a entender que para viver um evangelho genuíno, e mais importante do que um evangelho genuíno, um evangelho prático. Eu tenho tentado, com tudo que eu tenho feito, sempre me levar a viver uma vida... Como eu aplico esse texto na segunda-feira, amanhã, quando eu voltar para o meu trabalho, quando eu estiver na faculdade, quando eu estiver com outras pessoas que não são cristãs, como eu aplico isso na minha vida? Para que a gente não fique sempre falando de um evangelho filosófico, metafísico, que fale sobre coisas espirituais, sobre um reino, sobre tronos, sobre anciãos com as suas coroas. Mas como eu vivo isso amanhã? Quando eu tiver os problemas, os desafios da minha vida. E eu entendo que esse texto de o capítulo 2 de Filipenses, ele vai nos mostrar como viver um evangelho genuíno em 3 áreas específicas da nossa vida. E todas elas relacionadas a fazer diferença nessas áreas. A primeira delas, fazendo diferença dentro da igreja. Olha como começa o texto, versículo 1 do capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Maravilhoso, ainda bem que todos os cristãos do Brasil, eles vivem essa realidade. Todos nós... Vou reduzir, né? Todo mundo aqui nessa igreja local, todos nós temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Uau, que maravilha! É assim que se faz diferença. E o que é interessante, quanto mais você estuda sobre fazer diferença, mais você entende que já tem um padrão estabelecido. E quanto mais diferença eu quero fazer, mais igual eu tenho que ser em algumas áreas. E aqui está uma fundamental. Temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Naquilo que importa. Naquilo que interessa. E o que eu tenho visto hoje é que muitos estão distorcendo esse texto, querendo fazer com que todo mundo tenha o mesmo modo de pensar em outras áreas que não tem nada a ver com o centro do Evangelho. Nós queremos que as pessoas concordem conosco em uma série de coisas que não estão ligadas a Jesus morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado e Ele ressuscitou o terceiro dia. Igrejas, famílias brigam por outras coisas que não tem nada a ver com o centro do Evangelho, dizendo, vocês têm que concordar comigo em todas essas áreas. E isso é bem complicado. As redes sociais fazem um eco gigante com tudo isso e fica bastante complicado. Citando só 2 exemplos bastante atuais, né? Eu lembro até hoje que a gente fez uma live sobre isso. Quando começou o conflito lá na Ucrânia, o pessoal ficou em polvorosa sobre isso. E aí eu falei, bom, mas você sabe como começou esse conflito? Qual que é o contexto histórico, como esse conflito que já tem mais de 1000 anos que acontece lá na região. Não importa, é que eu tenho que me posicionar de um lado ou de outro. É isso que eu tenho que fazer. O negócio está acontecendo lá do outro lado do mundo e a gente, em vez de se preocupar com a gente aqui, com essas questões principais do Evangelho, eu estou preocupado com outras coisas. E nada errado se preocupar com isso. O problema é quando eu quero forçar todo mundo a pensar como eu estou pensando nesse caso. E mais recentemente, a gente tem um conflito do Israel e da Palestina, a mesma coisa. Se vocês quiserem fazer só uma propaganda, tem 2 lives no nosso canal. Uma a gente explica o conflito na Ucrânia e na Rússia, e no outro a gente explica todo o conflito também entre Israel e Palestina, para a gente poder ter argumentos para poder pensar melhor sobre essa questão.
Então esse é um ponto complicado. A gente não precisa concordar em tudo sobre outras questões que não aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Um outro detalhe importante também, pensando em igreja protestante brasileira. Em 1960, haviam 100 igrejas evangélicas com CNPJ cadastrado no Brasil. 1960, 100 igrejas. Em 2015, esse número passou para 60 mil igrejas com CNPJ cadastrado. 2015, 2019, o número exato, para eu não falar o número errado, 109.560 igrejas evangélicas com o CNPJ cadastrado. Esse número deve ser hoje muito maior, porque já se passaram 4 anos da última pesquisa que fez esse levantamento. E isso considerando só aquelas que estão legalizadas lá com o CNPJ aberto, tudo certinho. Esse número deve ser muito maior com pequenas igrejas que estão aí espalhadas pelo Brasil que não fizeram esse processo. Como é possível a gente pensar igual com tanta igreja espalhada pelo Brasil, com tanta denominação, com tanta diferença de doutrina, de pensamento e de tantas coisas? Você pode me perguntar. Se você quiser depois, essa pesquisa chama Surgimento, Trajetória e Expansão das Igrejas Evangélicas no Território Brasileiro ao longo do último século, 1920 e 2019. O texto é claro, ele diz que a gente tem que pensar da mesma forma. Então, nós temos que pensar, quando o assunto for Jesus, nós devemos ser unânimes na nossa opinião. E como eu consigo ter o mesmo modo de pensar a respeito de Jesus? Você precisa conhecer a Ele. Não tem outra forma. O resultado do nosso amadurecimento espiritual. Porque nós estamos na igreja, nós aceitamos Jesus e começamos uma jornada linda. Gostei muito da propaganda ali, né, da chamada, do recado sobre o Awake. Uma nova jornada se inicia. Essa é a nossa vida cristã, é uma grande e linda jornada. E qual que é o objetivo dessa jornada? É nos tornarmos semelhantes a Cristo. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, tem o mesmo modo de pensar, um só pensamento, uma só atitude, porque se todos nós fizermos a nossa lição de casa, a tendência de todos nós é lá na frente nos tornarmos semelhantes a Cristo. E se formos semelhantes a Cristo, questões menores, elas simplesmente perdem a sua importância. Eu não vou ficar brigando por coisa menor. Eu não vou ficar discutindo por besteira. O que importa para mim é cumprir o chamado que meu Pai tem para mim. É ir até o final como Jesus foi. É cumprir a minha missão. Então, tudo no cristianismo tem a ver, uma relação direta com o tempo que nós passamos na presença dEle. E se nós não conseguimos nos preocupar com aquilo que preocupa o coração de Cristo, é porque talvez não estejamos passando tempo suficiente nos nossos quartos, no nosso secreto, buscando mais a respeito dele. Como eu vou agir como alguém, vou imitar o comportamento de alguém se eu não conheço esse alguém? Algum tempo atrás, bastante tempo atrás, eu fiquei bem assustado quando eu comecei o nosso projeto nas redes sociais. Eu ia lá, pegava um devocional, escrevia e postava no Facebook. Não dava 5 minutos que eu tinha postado, alguém chegava lá, dava Ctrl+C no meu texto, tirava o meu nome, postava na rede dele, colocava o nome dele como se ele tivesse escrito aquele texto. E eu ficava indignado. Falei, como pode? Nós somos cristãos. Eu ainda tinha essa inocência na minha cabeça. Né? Todo cristão é bonzinho, nenhum cristão faz coisa errada. Né? Como assim? É uma página cristã, como pode roubar o texto? Tá literalmente fazendo isso. Né? Roubando um texto que não é dele e publicando como se fosse ele que tivesse escrito. E essa é uma máxima em redes sociais. Né? As pessoas que fazem esse tipo de coisa com você, elas conhecem você melhor do que quem gosta de você. O hater, que a gente chama, né? Ele sabe tudo que você faz. Ele conhece você do começo até o final. Tudo que você posta, do que você gosta, do que você não gosta. Como você pensa, o que você faz para criticar você. Mas ele te conhece. E a gente muitas vezes está querendo imitar um comportamento de Cristo e eu não conheço esse Jesus das Escrituras. Então nós precisamos conhecer isso. Precisamos fazer isso.
Nós só conseguiremos agir como Cristo se conhecermos a fundo o que a Bíblia diz a respeito dele. E esse é o preço que nós precisamos pagar para que possamos ter essa ideia de pensarmos igual, termos uma mesma atitude, porque a nossa atitude vai ser a mesma de Jesus. Não é abrir mão da nossa individualidade, não. Deus fez você como você é, com o seu pensamento, com as suas ideias, com o seu comportamento, temperamento, está tudo certo. Agora, quando estamos reunidos como igreja, o que tem que importar é o que importa para Cristo. E só conseguiremos essa realidade se nós mergulharmos no que a palavra diz a respeito dele. Conheça o Jesus. Seja para imitá-lo, eu preciso conhecer. Não podemos mais conhecer de ouvir falar ou do que os outros nos dizem. Nós precisamos de um relacionamento pessoal com ele. Segunda diferença que nós precisamos fazer, que o texto nos traz, sendo diferença com os de fora. O texto continua: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Interessante que no primeiro momento está falando entre nós, entre os de dentro, e no segundo, como eu devo me comportar com os de fora. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aqui tem 2 pontos importantes. O primeiro, constantemente eu e você precisamos sondar o nosso coração para reconhecer quais são as motivações que nos levam a fazer o que estamos fazendo. A linha entre fazer algo para agradar o coração de Deus e fazer algo para agradar o meu próprio ego é muito tênue. Muitas vezes nós estamos fazendo algo para que alguém nos elogie ou para que receber as palmas dos homens. E nós precisamos olhar esse texto todas as vezes que essa vaidade humana, ela sondar o nosso coração, porque somos humanos. Quando isso acontece, eu preciso me lembrar que eu não posso fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade. E como eu me protejo disso, o versículo continua: humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Meu parâmetro precisa ser o outro e não eu mesmo. Se eu sou casado, o objeto da minha busca é a minha esposa e não a minha felicidade pessoal. A felicidade da esposa é fazer a felicidade do esposo e não a sua própria felicidade. Se eu tenho filhos, o meu foco são os meus filhos e não a mim mesmo. E por aí a gente vai. Se eu estou numa comunidade cristã, eu não estou ali para ser celebrado pelas pessoas, mas eu estou ali para ser uma alavanca, um trampolim para que outros possam conseguir crescer, e não tem nenhum problema com isso. Cada geração precisa superar a geração que antecedeu. Eu não preciso ficar com medo do que está acontecendo, de que está vindo uma nova geração. E a minha oração é que venham muitos mais aí que possam fazer um estrago no inferno para a honra e glória do Senhor Jesus. É isso. Se eu puder, o que eu posso fazer para ajudar a minha igreja local? O que eu posso fazer para ajudar o lugar onde eu estou? O meu foco deve ser os meus irmãos, ao invés de apenas buscar Deus para que os meus problemas sejam resolvidos, para que a minha felicidade seja restaurada, para que minha cura venha. Tudo isso vem, mas eu não posso me restringir apenas a buscar para mim. No fim das contas, essa é uma busca também egoísta. Entende como isso é importante? Para fazer a diferença na sociedade que eu estou inserido, eu preciso colocar os interesses dos outros acima dos meus interesses. E aí, mais uma vez, indo para o lado prático, algumas vezes a gente precisa refletir se alguma opinião, alguma coisa que eu penso, eu preciso declarar isso com a minha boca, porque será que isso vai contribuir com esse objetivo de colocar os outros acima de mim mesmo? Quando a gente entra nas redes sociais, a gente vê um embate, é quase uma guerra campal, uma cruzada, todo mundo brigando para ver quem tem razão, sobre vários assuntos, né? Usando o nome aí da canção ali, você olha os comentários nos vídeos, meu Deus do céu, parece que é uma guerra campal, assim, né? Eu
Como estudei Idade Média, eu já imagino o cavaleiro com espada, aquelas armaduras, cavalo e todo mundo se matando ali para ver quem está certo e quem está errado. E o que a gente precisa se perguntar é: será que importa? A minha opinião importa tanto assim na sociedade que todo mundo precisa saber o que eu penso sobre todas as coisas? Que diferença faz isso? O que o reino ganha quando eu fico falando daquilo que eu penso? Sobre coisas secundárias, menores. Então eu queria refletir com vocês a respeito disso. Se aquilo que eu vou dizer não vai contribuir, não vai ajudar em absolutamente nada a resolver algum problema, será que eu tenho que me pronunciar? Será que eu tenho que realmente me posicionar sobre isso? Eu sempre gosto de orar. Quantas vezes eu escrevi um monte de coisa? Nossa, um texto lindo, enorme, um textão, como dizem, né? Lá vem textão. Escreve um negócio enorme, corrige toda a parte gramatical, revisa tudo. Na hora de apertar o botão, o Espírito Santo fala: você sabe, né, que isso aí não tem nada a ver com o que você vai falar. Você quer que os outros digam: nossa, como você é inteligente, que opinião legal que você está tendo. Não precisa, apaga isso. Quantas vezes eu fiz, e é legal que o Espírito Santo espera você terminar para falar no final, só para ver quanto tempo você perdeu. Quanta vida você perdeu, porque fica indignado com alguma coisa que alguém falou: não, eu tenho que falar também. Não tem que falar nada, ninguém está nem aí para a tua opinião. Ninguém está nem aí para a minha opinião. A rede social dá essa falsa noção de que todo mundo é importante e relevante. A gente não é. Não é. Pega os grandes influenciadores, compara com os seguidores que você tem, o alcance é pequeno. Fale daquilo que é importante, da palavra. Isso você pode falar sem medo, sem dó. Fale sobre o centro do Evangelho, sobre a razão da sua fé, sobre aquilo que motiva você a ir para a igreja, a congregar com seus irmãos, o que aconteceu no seu GP naquela semana, a palavra que você ouviu no domingo, o louvor que você cantou. E isso você pode compartilhar à vontade. Essa é a razão da sua fé. Agora, outras questões, pensa a hora antes de postar se vale a pena. Muitas vezes eu vejo famílias que estão brigando por causa de opiniões menores. Penso Natal triste, que os filhos nem passaram junto com os pais por causa de problema de rede social, grupo de WhatsApp. Vale a pena? Será que não é hora da gente orar e falar o que Jesus pediu para a gente fazer? Fazer a diferença na sociedade do lado de fora. A gente precisa refletir a respeito do que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente pensa que servir o próximo é ser inferior a eles, mas na verdade é o contrário. Jesus disse que ele, sendo Senhor de todos, veio para servir a humanidade. E assim como ele fez, eu e você devemos saber também. Então eu acredito que chegou um tempo onde a gente tem que priorizar relacionamentos na nossa vida normal. Antes de pregar o evangelho para alguém, seja amigo dessa pessoa, seja amiga dessa pessoa. Antes de ganhar o coração de alguém, ganhe seus ouvidos. Essa é uma frase que o pastor Edinho já disse muitas vezes. Mas tem que ser repetido sempre, senão a gente esquece. Terceiro e último, para a gente terminar, ser diferença seguindo o exemplo do mestre. O texto de Filipenses capítulo 2 termina dizendo: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quanto mais a gente estuda esse assunto de ser diferença, mais eu entendo que já existe um padrão estabelecido e que por isso ser diferença é diferente de ser diferente. O dicionário diz: diferença, qualidade daquele que é diferente, distingue uma coisa da outra. E diferente, aquele que difere parcial ou totalmente, que não é semelhante, igual, idêntico, distinto. Eu entendo esses dois termos como diferença, distinguir uma coisa da outra. Ou seja, devemos ser diferenças apontando para Jesus, para aqueles que não o conhecem. Agora, ser diferente é aquele que apenas discorda ou se coloca em oposição contrária ao status quo vigente. Jesus abriu mão de tudo para cumprir a missão dele.
E por causa da fidelidade dele, nós tivemos acesso a essa salvação, porque ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele abriu mão da posição que ele tinha no céu, da autoridade diante de todos os anjos, para se colocar como um de nós, para viver nessa terra, pisar na mesma poeira que nós pisamos, para cumprir com fidelidade a missão dada por Deus. E a fidelidade dele fez diferença na sociedade do século I e na história da humanidade como um todo. Não é por acaso que a história está dividida em antes e depois dele para o mundo ocidental. E a pergunta que fica para a gente encerrar, do que eu e você estamos dispostos a abrir mão para cumprir a missão que Deus deu para cada um de nós. Se coloque de pé nesse momento, vamos orar. Glória a Deus. Se você pode, feche seus olhos aí onde você está. Vamos nos colocar na presença de Deus. Do que estamos dispostos a abrir mão para cumprir a nossa missão. Nós já temos um exemplo. Precisamos apenas seguir o exemplo do Mestre. Em nome de Jesus. Acredito que essa é uma oração para todos nós. Nós precisamos aprender de Deus a fazer diferença na nossa geração, onde estamos, onde Deus tem nos colocado. Então eu queria orar sobre isso por algum instante, depois vamos cantar. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença nessa hora, Senhor. Te louvando pela Tua palavra, Pai, que ela nos exorta e nos transforma e nos leva para mais perto de Ti, Pai. Nos ajuda a focar, Deus, naquilo que realmente importa nesse tempo, Pai. Não nos permita perder tempo com aquilo que não é relevante, Pai. Nós não queremos mais perder tempo com aquilo que não está no centro da Tua palavra, no centro da missão que o Senhor tem colocado para nós. Vem com a Tua graça sobre cada um. Eu te peço, Deus, uma unção especial de sabedoria sobre nós, Pai. Nos dê sabedoria no falar, nos dê sabedoria no escrever quando estamos agindo nas nossas redes sociais. Nos ajuda, Deus, a sermos instrumentos poderosos nessa geração, para fazer diferença naquilo que realmente importa. Em nome de Jesus, que possamos proclamar em toda a terra, Pai, a essência do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem algo especial para essa geração. Nos usa, Senhor. Queremos ser diferença dentro da igreja. Queremos ser diferença fora da igreja, Pai. Onde o Senhor nos colocar, nos ajuda a sermos diferença, não simplesmente diferentes. Não queremos apenas ser aqueles que são do contra, mas queremos apontar para Jesus a resolução de todo o pecado, a resolução de todos os problemas. Queremos ser aqueles que apontam para Ti. Tira o dedo de nós mesmos, Pai, para que nós possamos apontar para Ti. Que o Senhor seja a razão, que não haja ambição egoísta, nem vaidade vã em nossos corações, mas que nós possamos olhar com intrepidez para o Senhor, aquele que nos resgatou e nos transformou, Pai. Vem com a Tua graça sobre nós, Pai. Vem com a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Ele governa.
escutei sobre os teus olhos. Ele sorrindo me disse que o fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não, não. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará, Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, nunca é vencido. Ensina, Deus, a te seguir. Queremos seguir, Deus, os teus olhos, Pai. Seguir o teu perfume, Senhor. Caminhar onde o Senhor estaria quando se estivesse aqui presencialmente. Nos ensina a trilhar os seus caminhos, Pai. Nos ensina a sermos seus discípulos de fato. Cheio. Cheio. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Pai. Mais de ti, Pai. Mais de ti, Senhor. Seguir, Deus. Queremos caminhar, Senhor. Queremos cumprir a nossa missão até que o Senhor venha. O Senhor cumpriu a sua missão com louvor. Nos ajuda a cumprir a nossa, Pai. Nos ajuda, Deus, a colocar o que é importante em primeiro lugar. Nos ajuda a cumprir a nossa missão na nossa casa, com as nossas famílias. Cumprir a nossa missão na igreja que o Senhor tem nos plantado. Ser diferença dentro e fora da igreja, Pai. Nos ajuda como igreja a ter um único pensar, uma única atitude. Que todos nós possamos olhar para Ti, Deus. Se olharmos para o Senhor, nós não teremos problemas em convivermos uns com os outros. Enquanto o Senhor estiver no trono, enquanto o Senhor estiver em primeiro lugar, enquanto o Senhor for o nosso primeiro amor, nós não teremos problemas entre nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter essa sabedoria. Que o inimigo tenta nos fazer discordar entre nós para que o Teu reino não avance. Nos ajuda a ter uma unidade, a mesma unidade daqueles homens que começaram a erguer a Torre de Babel, mas com um propósito errado. Aquele projeto não foi concluído. Mas nos ajuda como igreja a termos uma só mente, um só propósito, uma só atitude para ganhar almas para Jesus, almas para o Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, nos usa, Pai, a tempo e fora de tempo, para que possamos avançar, que o Teu reino cresça, que o Teu reino venha. Ori andará macele, suriendere macheio. Mais, Pai, mais compaixão em nossos corações, mais amor em nossos corações. Oh, Deus, mais compaixão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Cresça, que o Teu reino cresça.
tua ajuda, Senhor. Precisamos de Ti em cada passo da jornada. É uma jornada incrível, mas é uma jornada difícil. Sozinho nós não conseguimos, Pai. Ajuda cada irmão, cada irmã nessa jornada de segunda-feira, Pai. Possamos aplicar e viver um pouquinho mais próximos da missão que o Senhor tem para nós no nosso dia a dia, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você está feliz? Se puder, dê uma salva de palmas ao Senhor, então. Glória a Deus. Amém. Quero chamar o pastor Marlos aqui para fazer a oração de encerramento. Amém, Jesus. Nós louvamos a Deus por essa noite tremenda. E agora, nesse momento, eu peço que você coloque a mão